Atos capítulo 27. Amém? Todos acharam? Irmãos, não reparem muito. Estou com a minha garganta bem machucada. Na verdade está doendo até para falar. Hoje eu dei aula na escola bíblica aqui, já foi difícil. Ontem a glória de Deus invadiu a Peniel do Veracruz. E como vocês já me conhecem, eu sou daqueles que dá glória mesmo. Eu dei tanto glória que eu fiquei até rouco. Eu falei, ô Jesus, tem misericórdia da minha vida, né? Então eu vou tentar falar devagar para conseguir terminar a mensagem. Em nome de Jesus, amém? Então Atos 27 diz assim, ó, a partir do versículo 1 nós vamos ler 14 versículos. E ele diz assim, ó: e como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte de Augusta. E embarcando nós em um navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. E chegamos no dia seguinte a Sidom, e Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os seus amigos, para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Repita assim comigo, os ventos eram... Glória a Deus. Deixa eu achar onde eu estou aqui. E tendo atravessado o mar ao longo de Cilícia, Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas defronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos abaixo de Creta, junto de Salmone, e costeando-a dificilmente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazé. E passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhe: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais nos pilotos do que no mestre, e no mestre do que no que dizia Paulo. E com aquele porto não era cômodo para invernar. Os mais deles foram de parecer que se partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é o porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e do couro, e invernar ali. Soprando o sul brandamente lhe parecerem já o que desejavam, fazendo-se de vela, foram de muito perto, costeando-se a Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão. Amém? Somente até aqui. Louvado seja Deus. Feche seus olhos. Senhor, no nome de Jesus, meu Deus, eu entro na tua presença nessa hora. Te agradeço, Senhor Deus, pelos louvores que foram entoados. Te agradeço pela vida daqueles que aqui chegaram, e daqueles, Senhor Deus, que não puderam estar aqui. Quero pedir a tua bênção sobre a nossa vida, a tua proteção. Quero pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha trabalhar e falar a cada coração. Quero pedir, Espírito Santo, que todo ataque na mente, no coração, toda perturbação caia por terra nessa hora, no nome de Jesus. E que a tua presença possa estar em nosso meio, Senhor.
É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Quando nós analisamos o capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos, nós enxergamos aqui no capítulo 27 a quarta viagem missionária do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está aqui fazendo a sua quarta viagem missionária. Só que essa viagem ele não põe R$1 do seu bolso. Nessa viagem o apóstolo Paulo não gasta. Todo o gasto que ele tem vem do império. Porque nessa viagem o apóstolo Paulo não está fazendo simplesmente por conta própria. A quarta viagem missionária dele, ele está indo preso. E no ano 60, no mês de setembro, depois de Cristo, aquela tarde fica marcada para a história e para a vida do apóstolo Paulo. Soldados policiais do Império de Roma estão no meio de um porto, estão no meio ali de um lugar ali onde se embarcava e saía das embarcações. E ali está cercado de policiais, ali está cercado de soldados de Roma. Os homens estão de capacete, cara fechada. Eles estão de escudo, de couraça. Eles estão prontos para guerrear. Eles fecham então ali aquele porto, eles cercam aquele porto. E no meio daqueles soldados, no meio daqueles policiais do Império de Roma, existia dezenas de presos. E dentre esses presos estavam líderes de bando, estavam rebeldes, estavam criminosos de alta periculosidade. Mas dentro desses presos estava também o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava agora envolvido no meio daqueles soldados, preso. E eles estavam caminhando para a Itália, na qual a quarta viagem do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo estava indo para uma ilha chamada Malta. E agora os presos, juntamente com o apóstolo Paulo, eles estão caminhando. Eles estão indo num sentido da onde não tem mais volta. Eles estão indo numa direção aonde a vida deles estaria ali por um fim. Por quê? Porque enquanto eles estavam ali naquele lugar, naquele porto, o Império de Roma já estava com tudo planejado. E qual que era o planejamento daquela época? Daquele dia específico? Os leões ali do Império de Roma já estavam preparados. Os animais já estavam prontos para devorar, famintos. Os coliseus já estavam preparados e as pessoas já estavam começando a chegar, para esperar então aqueles homens, aqueles presos chegarem, para que eles pudessem ser lançados dentro do coliseu e ser devorados pelos leões. E é dentro dessa história que o apóstolo Paulo se enquadra na sua quarta viagem missionária. Ele se enquadra ali indo preso, indo em direção à sua morte. E a Bíblia declara que ele se embarca em uma embarcação. E sabemos que para ele entrar no navio você não encontra em rio. Navio você não encontra em lago. Navio você não encontra em piscina. Você só encontra navio em mar. E quando nós falamos de mar, nós estamos apresentando o mundo e nada mais que isso. Porque a Bíblia diz que tem um mar aí fora e os peixes são a vida, trazendo numa simbologia aquelas pessoas que estão no mundo e precisam voltar a Cristo. E Paulo então está entrando numa embarcação, sentido uma perseguição, sentido um problema, sentido a uma dificuldade na qual o apóstolo Paulo iria enfrentar. O apóstolo Paulo estava quieto, não estava desesperado. Eles entram no barco e eles vão até uma ilha pequena. E quando eles chegam em uma determinada ilha, o vento já começa então a dar sinais. Quando eles chegam naquela ilha, o vento já começa a anunciar que a briga seria pesada contra eles. O vento ali começa a soprar com uma certa força. Não era o vento que estava ali próximo para destruir o barco, mas ali o vento já estava anunciando o que estava esperando eles naquela embarcação.
a briga naquele lugar seria uma briga na qual seria uma briga que não teria vantagem, seria uma briga que teria desvantagem na realidade. A força do mar, a força da natureza, destruiria aquela embarcação com uma facilidade aonde nenhum de nós poderíamos parar aquele vento. Aquelas ondas iriam tomar conta do barco, e quando tomasse conta do barco, mataria um, mataria outro. Só tinha uma coisa que impedia o vento derrubar o barco, era a vida do apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque enquanto aquilo que Deus tiver na sua vida não se cumprir, pode levantar o mar, pode levantar as ondas, pode o vento soprar do lado direito ou do lado esquerdo, a sua embarcação não vai naufragar. A única coisa que segurava e mantinha aquele barco flutuando, aquele navio flutuando em cima das ondas, era a vida do apóstolo Paulo. Porque quando Deus chama alguém, porque quando Deus assume uma responsabilidade com a vida de alguém, Ele não permite que essa pessoa venha afundar, Ele não permite que essa pessoa venha se perder, Ele não permite que essa pessoa venha morrer nas dificuldades que o mundo leva a ela. Enquanto as promessas de Deus não se cumprir, você não vai morrer. Enquanto as promessas de Deus não se cumprir na tua vida, quem está com você também não vai morrer. Deixa eu ser um pouquinho mais claro para você entender. Na tua casa o vento pode até soprar, na tua casa pode até as coisas chacoalhar para lá e para cá, o vento pode até tomar conta da sua embarcação, mas o vento não vai afundar a tua embarcação, porque enquanto você estiver lá, o Senhor segura o vento na palma da suas mãos. Você quer ver só o exemplo disso? Porque quem está com você, ele tem um poder sobrenatural. A Bíblia diz que era a quarta vigília da madrugada. Os discípulos estão em um barco e o barco começa a ser atingido pelas ondas. O barco chacoalha e os discípulos estão desesperados. Eles catam um baldinho e começam a jogar água para fora do seu barquinho. De repente eles olham de lá e vem alguém andando por cima das águas. Alguém grita: é um fantasma. Pedro dá uma olhada e diz assim: não é um fantasma não. Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Jesus falou: então vem, Pedro. Pedro pula do barquinho, sai andando por cima das águas. Quando de repente Pedro olha, o vento começa a soprar, a onda começa, parece que a onda vai afundar com Pedro. Pedro começa a afundar, ele grita: Senhor, me ajuda. Aí o Senhor cata na mão de Pedro, coloca Pedro por cima da onda. E ele, em outras palavras, Jesus estava dizendo: Pedro, eu sou maior do que a natureza. Jesus sobe no barco e ele fala assim: ô vento, por gentileza, eu não quero mais ouvir tua voz hoje. Ô mar, você já fez muita bagunça, por gentileza, é hora de você ficar tranquilo. E houve grande bonança naquele lugar. Quando Jesus estiver no teu barco, quando Jesus estiver com os olhos atentos em você, enquanto você estiver voltado para Jesus, presta atenção numa coisa, no que eu vou te falar, que é algo profético. O vento pode soprar de lá e para cá, mas a tua embarcação vai continuar do jeito que está, porque essas ondas não vai derrubar o teu barco, no nome de Jesus. O vento estava soprando, estava mostrando que a briga ia ser feia. O apóstolo Paulo então diz o seguinte: gente, eu acho melhor nós ficarmos por aqui. Uns homens levantam e falam assim: é melhor nós não ficarmos por aqui, porque é o seguinte, essa ilha onde nós estamos aqui não é um lugar bom para passar a noite. O apóstolo Paulo dá uma olhada para o mar e ele fala: esse mar está perigoso, é melhor ficar aqui. E o capitão, e o povo, e o responsável daquele lugar, ele prefere acreditar naquilo que o capitão fala, do que aquilo que o apóstolo Paulo fala. A diferença é que o apóstolo Paulo, ele era a boca de Deus naquele lugar. O apóstolo Paulo, ele era a boca de Deus dentro daquela embarcação. Imagino eu que o responsável olha, ele olha e ele fala: o apóstolo Paulo entende de fé.
O apóstolo Paulo pode entender de Jesus, de ressurreição. O apóstolo Paulo pode entender de cura e de milagre, mas de mar ele não entende. Então ele prefere não ouvir o apóstolo Paulo e ouvir a maioria. Mas nem sempre a maioria é a voz correta. A voz correta é de Deus, e Deus é sempre diferente e contrário à maioria. Eles olham e eles falam: o apóstolo Paulo não entende muito bem de mar. Mas eles não estão entendendo o seguinte: dentro do apóstolo Paulo tinha alguém que conhecia muito bem do mar, conhecia do vento, conhece de arquitetura, conhece de matemática, língua portuguesa, conhece de ciência, astrologia. Quem estava com o apóstolo Paulo era o Criador dos céus e da terra, aonde o salmista diz: do Senhor é a terra e toda a tua plenitude. Você está ouvindo a voz da maioria ou você está ouvindo a voz de Deus? A maioria está gritando para você virar para a direita, e Deus está falando: vai para a esquerda. E você olha e você fala: mas a esquerda é esquisita. Mas é melhor estar no esquisito com Deus do que na direção errada com a maioria. O apóstolo Paulo diz: é melhor não entrar nessa. E eles fazem o seguinte: olha, apóstolo, nós vamos ficar com a maioria, nós vamos enfrentar. Ele fala: a responsabilidade é de vocês e de mais ninguém. O apóstolo Paulo fala: gente, se vocês for, vai colocar em risco a nossa vida. Se vocês forem, vai colocar em risco a nossa vida, é melhor não ir. E eles falam: não, é melhor ir sim, você não entende muito bem de embarcação. Aí eu quero abrir um parênteses e fazer uma pergunta para você. Você está ouvindo a orientação de Deus e ficando onde está? Ou você está sendo levado por qualquer vento de doutrina, por tudo aquilo que você escuta, pelo que a maioria fala? É isso que te leva, ou que te leva é a voz de Deus? Deus, Ele conhece o seu amanhã. Dos atributos de Deus existe a presciência, ou seja, Ele sabe o que vai acontecer antecipadamente. E se o Senhor falar para você: vem, vai. Se o Senhor falar para você: fica, fica. Se o Senhor falar para você: sobe, então sobe. Se Ele falar para você: desce, então desce. O importante é você ouvir a orientação de Deus. Quando Pedro estava no barco, o que foi que o mestre falou para ele? Vem. E como estava o mar? Revoltado. O vento, a onda, as nuvens, tudo subindo, tudo contrário. Mas Jesus falou para ele: vem. Pedro só afundou porque ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para a dificuldade. Presta atenção numa coisa: quem olha para a dificuldade, ele para. Quem olha para a dificuldade, afunda. Quem olha para a dificuldade, ele abandona a fé, ele desiste, ele larga e ele caminha para o inferno. Quantas pessoas você não conhece que estão afastadas da igreja? Pessoas que estavam, não faltavam cultos, mas quando você olha para elas, elas não estão mais na igreja. Quando você pergunta o porquê, elas vão te dizer: é porque o irmão lá falou uma palavra que me feriu. É porque o pastor não fez do jeito que eu achava que era o certo. Ou porque eu fiquei sabendo de um escândalo da liderança. Porque eu fiquei sabendo que o pastor fez isso, ou que o pastor fez aquilo. É porque eu fiquei sabendo que o líder do louvor fez isso aqui. É porque eu fiquei sabendo que o líder de célula também falou isso do outro. É porque eu fiquei sabendo que tinha um problema aqui ou ali. Olha para mim, querido, quem olha para a dificuldade fica no meio do caminho. A nossa vida, nós estamos num mundo onde jaz no maligno. Nós estamos num mundo onde as coisas tudo vai andar para o mal. Se você olhar para a dificuldade, se você olhar para o problema, se você olhar para a vida dos outros, você para. Nós não podemos olhar para o lado, não podemos olhar para A ou para B. Nós temos que olhar para aquele que é o autor e consumidor da nossa fé. Quantas pessoas nós não conhecemos que estão nesse estado?
Para mim não dá mais, para mim não dá mais. Fulano foi grosso comigo. Eu cheguei chateado na igreja, eu cheguei com um problema particular na igreja, e você não acredita. Ninguém falou comigo, eu entrei e saí da igreja, e ninguém me deu a paz do Senhor, ninguém me deu um abraço, eu não quero mais ir para a igreja. Pode uma mãe esquecer dos seus filhos, mas o Senhor, Ele nunca vai se esquecer de você. Você pode ir embora e eu não falar com você. Você pode ir embora e o líder não falar com você. Você pode ir embora e ninguém falar com você. Mas saiba de uma coisa: o Senhor está contigo todos os dias, até a consumação do século. Ainda que um te magoe e o outro te magoe, sempre vai ter o Espírito de Deus e Jesus e Deus Pai. A Trindade está envolvendo você, te dizendo: continua, não olha para a dificuldade, você vai vencer. O diabo armou uma cilada e ele viu que essa cilada derruba as pessoas. Aí ele investe nessa cilada. Ele viu que as pessoas dentro da igreja, eles têm facilidade de se magoar com qualquer coisa. Ele notou que dentro da igreja, se acontece alguma coisa, uma palavra mais ríspida, uma palavra mais dura, a pessoa se ofende. E quando ela se ofende, o diabo já vai e gruda no ouvido dela e grita: você está vendo? Aí ninguém te nota. Você está vendo? O pastor nem sabe quem você é. Você está vendo? É isso e aquilo. A pessoa deixa aquilo descer para o coração. Esse é os mares, é as ondas que vêm derrubar o seu barquinho. Isso é a onda que tenta naufragar a sua vida e a sua família. O apóstolo Paulo, certa feita, ele diz: gente, olha, é o seguinte, eu não sou perfeito, e nem alcancei a perfeição, mas uma coisa eu vou fazer: eu vou me esquecer daquilo que ficou lá atrás. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: o que passou, passou. Ele fala: eu tenho uma notícia para dar para vocês. Eu não quero nem saber o que aconteceu, porque aquilo que não me matou me deixou mais forte. Eu prossigo para o alvo. Eu prossigo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo: eu fui perseguido, os meus irmãos me abandonaram, ninguém ligou para mim, eu fui preso. Muitas das vezes Jesus nem respondeu a minha oração, mas é o seguinte: eu vou continuar olhando para Jesus, porque eu sei que enquanto eu olho para Jesus, o vento me chacoalha para cá, me chacoalha para lá, mas quando ele passar, eu vou continuar no centro da vontade de Deus. E é por isso que é difícil encontrar homens e mulheres como o apóstolo Paulo, porque nós somos dodóizinhos. Chagarnabassubi, canto e deflácia. Apóstolo Paulo, você não entende nada de embarcação, nós não vamos te ouvir, nós vamos por aqui. Passa logo, pelo amor de Deus. Esse barulho, você me deixa doidinho. Já estou com a garganta ruim, você faz se disputar comigo. Sabe o que o apóstolo fala? Tá bom. Eu estou falando que não vai dar certo aí. Não quer me ouvir? Tá bom. Agora dentro da igreja, sabe o que é? Se o irmão dá uma opinião e alguém vai contra a opinião dele, aquele negócio de criança, Belém, nunca mais estou de bem, até o ano que vem, é isso. Pessoas não podem ser contrariadas dentro da igreja, porque se for contrariada quer ir embora, porque se for contrariada quer sair, porque se for contrariada quer chorar, guarda rancor, deixa a mágoa entrar no coração, fica de bico com o irmão. Ah, meu Deus do céu, presta atenção numa coisa: o dono da igreja não é o pastor, o dono da igreja não sou eu, o dono da igreja não é o pastor Newton, o pastor Edson, o dono da igreja é o leão da tribo de Judá, é Jesus que é o dono da igreja. E quando as coisas não andar do jeito que ele quer, ele muda tudo, pronto, acabou.
Se a minha liderança não estiver boa, estiver atrapalhando a obra de Deus, Deus vai me arrancar daqui, vai me colocar em outro lugar, ou vai me colocar sentado aí num banco, e vai colocar outro em meu lugar. Sabe por quê? Porque a obra é dele, tudo é dele, a sua vida é dele, e ninguém vai parar a obra dele. Jó capítulo 42, versículo 1 e 2 diz assim: então disse Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. O plano de Deus era levar o apóstolo Paulo para Roma. O plano de Deus era levar o apóstolo Paulo para dentro da Itália. O apóstolo Paulo falou: se nós for, vai dar problema isso aí. Os outros falaram: nós não vai quer saber de te ouvir não, nós vamos, pronto, acabou. Aí Deus fala assim: não tem problema não, Paulo. Eles vão sofrer porque não me ouviram, vão sofrer porque não te ouviram, mas você não vai morrer, porque o meu projeto para a tua vida é você chegar na Itália. O meu projeto para a tua vida é você chegar em Roma, e não tem homem, não tem vento e não tem tempestade que vai acabar com os meus planos. Levanta a mão, vamos profetizar algo na tua vida. Eu profetizo em nome de Jesus que os planos de Deus na tua vida, o vento não vai parar, a tempestade não vai parar, homem e mulher não vai parar. Eu profetizo em nome de Jesus: o Senhor, aquilo que Ele começou, Ele vai cumprir, porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E se você acredita, glorifica o nome de Jesus. Eles entram num barco de Alexandria, da cidade de Alexandre o Grande. E quando eles entram naquele barco, Paulo falou: avisei que ia dar problema. A embarcação começa a sofrer. O pessoal cata o mantimento e começa a jogar fora. O pessoal começa a jogar as coisas fora. O pessoal fica desesperado. Sabe por que muitas das vezes a gente perde as coisas na nossa vida? Nós perdemos as coisas na nossa vida porque nós não ouvimos a voz de Deus. Porque quem ouve a voz de Deus não perde, quem ouve a voz de Deus ganha. Agora quem não ouve a voz de Deus dá murro em ponta de faca, dá cabeçada na quina da parede, sofre, sofre, sofre igual um condenado, e a vida não anda. Aprenda a ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus é o GPS para a tua vitória. A voz de Deus é o caminho da salvação. A voz de Deus é a luz do fim do túnel. A voz de Deus é o que vai mudar a tua história. Não escuta a voz de Deus, e aí sofre, aí padece, aí geme. Paulo não fala nada, mas se fosse eu, sabe o que eu ia falar? Falei ou não? Falei ou não que ia se lascar todo mundo aqui? E se eu morro por causa de vocês? Falei que não era melhor ficar lá? E agora? Perdeu tudo aí, ó. Paulo não fala nada. Paulo fica com a boca fechada. Ele sai daquela embarcação, entra em outra embarcação. E eles continuam a caminho da Itália, da Roma. Quando de repente eles dentro de uma embarcação, se levanta um vento chamado Euroaquilão. Euroaquilão é o tal do noroeste. Aquele vento que quando vem arregaçando com tudo. É aquele vento que quando vem destruindo telhado. Deu um ventinho de nada que arrancou as telhas tudo da igreja aí. Você imagina um Euroaquilão passando. Mas quantos de nós não estão passando por um vento desse dentro da nossa casa? Quantos de nós o Euroaquilão não bateu lá na tua porta e está gritando: eu vou invadir? Tá igual os desenhos dos 3 porquinhos lá. Como que é o lobo, os homens, lobo homem? Como que é? Lobo mau? É o lobo mau que sopra lá na casa, é isso mesmo? É? Eu não lembro, é? Tá igual o sopro do lobo mau. Vai abrir não? Vou soprar.
vai voar tudo tuas casas, vai voar todos os tijolinhos aí. Quantos de nós não está passando por um vento desse? Talvez na saúde, talvez na família, no casamento, na área conjugal, na área financeira. Quantos de nós não está passando por um vento desse? O vento chegou. E a primeira coisa, quando o vento chega, quem chega junto com o vento de mão dada é o desespero, é o medo. Aquele barulhinho assim, ó. Não saiu. Sei lá como é que faz o barulho. Sei lá. Sabe aquele barulho de vento no telhado? Tem gente que já fica assustado e fala, vai voar minhas telhas. Quando bate esse vento na minha casa, eu falo, Senhor, põe um anjo sentado aí em cima. Falo, Senhor, por gentileza, põe um anjo sentado aí em cima, deixa voar minhas telhas, não. Vai dar um prejuízo danado isso aí. Para a glória de Deus, passou muito vento lá, mas minhas telhas continuam intactas. Todo mundo dentro de uma embarcação. Bate esse euroaquilão, um noroeste. E as ondas levantam muito forte. E quando aquelas ondas começam a levantar de uma forma assustadora, começa a jogar o barco sobre as pedras. E quando o barco começa a bater nas pedras, o barco começa a rachar. Todo mundo começa a ficar desesperado, todo mundo começa a ficar com medo, todo mundo fica apavorado. De repente Paulo dá um grito e fala assim, gente, fica tranquilo, que as coisas nós vamos perder, mas a vida ninguém vai perder. Sabe por quê? O Senhor acabou de me dizer algo aqui. Sabe por que você já perdeu tanto, mas está vivo? Porque aquilo que você perdeu não era seu. Aquilo que você perdeu foi só um período na tua vida. Aquilo que você perdeu foi o próprio Deus que deixou ir. Porque eu profetizo que Ele vai trazer algo muito melhor sobre a sua vida em nome de Jesus. O apóstolo Paulo fala assim, olha gente, a voz já está começando a falhar. Acho que dá para acabar. O apóstolo Paulo fala assim, olha gente, nós vamos perder coisa aqui, nós vamos perder roupa, nós vamos perder comida, nós vamos perder aí ó, os aparelhos. Se fosse hoje em dia ó, o celular já era, internet, esquece, tablet, vai tudo pro rio. Mas vai ficar todo mundo com vida, não vai morrer ninguém aqui nessa embarcação. Por quê? Porque a caminhada ainda é longa. Porque você vai ter tempo para conquistar coisas muito melhores daquilo que você já perdeu. Deus permite certas coisas nós perdemos. Por quê? Porque sempre vai ter algo melhor para a minha vida e para a tua vida. A única coisa que não pode acontecer é nós colocarmos as coisas na frente da vida. A vida é mais importante do que as coisas. As coisas não levam a nada, a vida sim. Ei, se preocupe com a sua vida. Não se preocupe com as coisas. As coisas passam e destroem, mas a vida é eterna. Jesus fala assim, onde está o teu tesouro? É isso que diz? É? Onde tiver o seu tesouro, ali também vai estar o teu. Então não junte tesouro na terra, aonde a traça e o ferrugem destrói, aonde os ladrões roubam. Ajunte tesouro no céu, aonde o ferrugem não destrói, aonde a traça não destrói, e aonde ladrão não consegue chegar para roubar. Tem gente que está muito mais preocupado com as coisas do que com a vida. E quando eu digo de vida, eu falo de vida espiritual. Tem muita gente morta no meio da igreja. Tem corpo jogado no meio da igreja. Tem muita gente que não sabe o que é ter uma vida com Deus, não sabe o que é espiritualidade mais. Sabe por quê? Porque está preocupado com as coisas e não está preocupado com o dono das coisas.
porque eu coloco o namorado na frente de Deus, porque eu coloco o carro na frente de Deus, porque eu coloco casa na frente de Deus, porque eu coloco emprego na frente de Deus, porque eu coloco família na frente de Deus, porque eu coloco tudo na frente de Deus. Presta atenção numa coisa em nome de Jesus: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas Deus vai acrescentar na tua vida, em nome de Jesus. Eu amo minha esposa, mas é primeiro Deus. Eu amo minha mãe, mas é primeiro Deus. Eu amo vocês, mas é primeiro Deus. Nada e nem ninguém substitui a Deus na sua vida e na minha. É primeiro Deus do que seu filho. É primeiro Deus do que sua filha. É primeiro Deus. Eu posso ganhar 10 mil reais, mas é primeiro Deus. Se for para mim ganhar 10 mil sem Deus, eu ganho 1000 com Deus, porque é melhor ser fiel no pouco, e Deus me coloca no muito, do que eu ir atrás de muito sem Deus e ficar sem nada. Não se corrompa, não se perca, não substitui, não troca, não pode haver inversão de valores. É Deus em primeiro lugar, é Deus acima de todas as coisas, é o Senhor no céu e é o Senhor também na terra. Já viu aquele ditado lá? Os outros falam assim: olha, para esse aí, ó, é Deus no céu e fulano na terra. Já viu? Furada. É Deus na terra. Ô, tô igual Chaves. Deus na terra e Deus no céu. Não? Sim, brincadeira. É Deus no céu e é Deus na terra. Se preocupe com a sua vida espiritual. Não deixe as coisas materiais corromper a sua vida. Não deixe as coisas materiais encher os seus olhos e te afastar da presença de Deus. Paulo fala assim: gente, fica tranquilo, vamos perder tudo isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Quanto custou esse barco aqui? Parafraseando: ah, esse barco aí foi caro, hein, Paulo? Foi? Adivinha? Não sei. Vai perder ele. Não, não é possível. Vai perder. Não, não é possível. Vai perder. Vai cair tudo, vai morrer, vai. Fica tranquilo. Aí Paulo falou assim: fica tranquilo, vocês vão ficar tudo com vida. O Euroquilão bateu, chacoalhou o barco começou a bater nas pedras. De repente o barco quebrou no meio. Quando quebrou no meio, ele falou: ferrou. Ah, ferrou mesmo, agora lascou mesmo. Aí os caras deram uma ideia, falaram: o negócio é o seguinte, meu. Ó, tá vendo os presos aí? Não pode esquecer que Paulo e os outros eram tudo presos, vocês lembram disso? 276 pessoas, com o capitão, com os tripulantes, tudo preso. Aí os soldados falaram assim: é o seguinte, vamos matar todos esses caras aí. Vamos matar, porque senão eles vão escapar. Aí o responsável, tentando poupar a vida de Paulo, falou: não vamos matar ninguém não. Não vai matar ninguém, presta atenção. O diabo falou: eu vou manipular a mente deles, eles não vão ficar aqui, eles vão entrar no mar. Quando entrar no mar, já vou preparar a onda, o vento, tá tudo certo. Vou encurralar e vai destruir. Aí quando o diabo viu que o barco não ia matar ninguém, o diabo falou: já sei, vou falar pro soldado matar todo mundo, senão o povo vai fugir. E quando o diabo pensou nisso também, adivinha? Ninguém morreu. Sabe por quê? Porque Deus sempre está à frente de Satanás e seus demônios. Porque Deus sempre está à frente do maligno. O diabo pode preparar uma armadilha para você a 10 metros, mas quando você estiver faltando 5, Deus já vai falar: dá um passinho para a direita que tem algo preparado para você ali. O diabo vai armar uma cilada ali, aí Deus vai falar: não vai por ali, porque tem laço ali, vai por aqui. Presta atenção numa coisa: glorifique e adore ao teu Deus. Sabe por quê? Porque Deus sempre está à frente do maligno e está pronto para te livrar de todas as circunstâncias. Já sei, mata todo mundo, vai fugir. Os camaradas falam assim: vou matar não.
Não é para matar não, deixa embora quem quiser. É o seguinte, quem sabe nadar aí? Pula no mar. Pula no mar, meu irmão, sai nadando aí. Os caras, ó, céu fincado nadando. Quem não sabe nadar, pega nesses pedacinhos de madeira aí, ó, se pendura na madeira do barco aí, ó, e deixa a maré te levar. Eles pulam, sai nadando, chega até a praia. Adivinha só, ninguém morreu. Sabe por quê? Porque quem determina se você morre ou se você vive é o autor da vida. É tanta desgraça, é tanta coisa ruim no nosso meio, mas presta atenção numa coisa, querido. Não deixa o medo tomar conta do teu coração, não. Você só morre se for da permissão de Deus. Se não for da permissão de Deus, o salmo se cumpre na tua vida. E qual que é o salmo, pastor? É que cai 1000 de um lado, 10.000 do outro, mas você não vai ser atingido, porque o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Ele vai te sustentar na tua mão, e nada vai chegar na tua tenda, em nome de Jesus. Hoje minha prima foi lá na minha casa e falou assim: ixi, o negócio tá feio, hein? Falei, o que aconteceu? Ixi, um monte de gente com tuberculose aí, já morreu 2 essa semana. Que peste, hein? Lá perto da minha casa ainda, ó. Aí eu tossindo igual um condenado, falei, ferrou, mano. Eu já sou meio assustado com essas coisas. Falei, ferrou. Já morreu 2 aqui pertinho de casa, e eu tossindo assim, mano. Pois eu parei para pensar. Maior está na minha vida do que o vírus do mundo. Maior é quem está na minha vida e na tua vida do que vírus. Maior é quem está na minha vida e na tua vida do que qualquer semente ruim na tua casa e na tua tenda. Só chega quem Deus permite. Presta atenção numa coisa, querido. Não se assuste com o que o mundo oferece, porque na nossa casa existe alguém que guarda e que vela a minha vida e a tua vida para a glória de Deus. Sinto muito, né, pelas pessoas. A gente não fica feliz também com quem morre, né? Mas é o seguinte: na minha casa só chega, só entra se meu Deus permitir. Porque se o meu Deus não permitir, presta atenção que é para você, só vai chegar na tua casa se Deus permitir. Se Deus não permitir, o diabo pode ficar endemoniado, plantar bananeira, fazer o que quiser, mas não vai tocar na tua vida, e nem na tua vida, na tua família, porque quem comanda e rege a tua vida é o Senhor. Ei, presta atenção, antes que houvesse dia, o que aconteceu? Eu sou. Antes que houvesse dia, o Senhor já era. Sabe por quê, querido? Presta atenção aqui para você glorificar o Senhor. Sabe por que eu estou falando isso? Porque Ele é o primeiro e Ele é o último. Porque Ele é o alfa e Ele é o ômega. Porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, aquele que está contigo tem todo o poder. A terra é como se fosse um pedacinho para Ele colocar a sola do pé. Para chegar na tua casa tem que passar por Ele. E nessa noite eu profetizo: ninguém toca na tua casa, em nome de Jesus. Paulo chega na praia, devia ter nadado, virado na bexiga. O mar nervoso não é fácil não. Eu surfava e às vezes estourava meu leste lá atrás, e eu vinha torcendo para uma alma bondosa vir me ajudar, e os caras ficavam só olhando. Ih, estourou o leste. Quando chegava lá dava até desânimo de voltar, cansado. Imagina só Paulo como que não estava. Chega lá cansado, chovendo, com frio danado. Paulo fala: meu Deus do céu, o negócio está feio. Aí o frio começa a tomar conta. O apóstolo Paulo começa a ficar com medo.
Com medo não, com frio, começa a bater os dentes. Ai meu Deus do céu, que frio. O negócio é o seguinte, o negócio é nós fazer uma fogueira. Aí o apóstolo Paulo vai lá e cata uns gravetos. Quando ele cata uns gravetos, adivinha só, que ele vai jogar no fogo, o que que acontece? Uma desgraça de uma cobra sai do meio dos gravetos e morde a mão do cara. Oh. Já viu aquele ditado que desgraça pouco é bobagem? O cara passou quase afundou 2 vezes. Depois os caras falaram, vamos matar ele. Não sendo suficiente, uma víbora vai e morde a mão. Não adianta. Adivinha só o que aconteceu? Apóstolo Paulo começou a tontear. Apóstolo Paulo começou a ficar tonto. Aí os caras estavam olhando assim, ó, e falando o seguinte: vixe, esse cara aí, ó, pode ter certeza, esse cara é homicida, mano. Ixi, esse cara aí, ó, deve estar com algum BO desgraçado aí, ó. Porque, ó, Deus não matou ele lá no mar, mas vai matar ele aqui, ó. O apóstolo Paulo passando mal. Daqui a pouco o apóstolo Paulo estava prestes a desmaiar. Foi isso que aconteceu? A Bíblia diz que a cobra mordeu a mão do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo olhou para ela, falou: só não te mordo porque eu tenho nojo. Chacoalhou e jogou ela dentro do fogo. Aí os caras ficou olhando, falando: vai inchar, vai morrer, vai inchar, vai morrer. Vai não. Levanta a mão de novo, se você quiser. Se você não quiser, levanta assim mesmo. Se quiser. Palavra de Deus na tua vida: eis que o Senhor te dá poder para pisar sobre serpentes e escorpiões. Sobre serpentes e escorpiões, o Senhor derrama sobre a tua vida essa unção. Ou seja, pode acontecer coisinha aqui, coisinha ali, coisinha acolá. Adivinha só, nem veneno de cobra vai te matar, porque dentro de você existe um antídoto, e o nome desse antídoto é Jesus, o Filho de Deus. Esse antídoto, você tem a marca da promessa, a cruz está estampada na tua vida, e nem cobra vai te matar. Os caras olhou assim para ele e falou: rapaz, esse cara tá zicado, mano. Ninguém entende o trabalhar de Deus. Ninguém entende o trabalhar de Deus. Apóstolo Paulo vem cansado, irmãos. Nadar no mar não é fácil não. Ele chega exausto, morrendo de frio, chovendo. Vamos fazer uma fogueira, uma cobra vai e morde a mão. Todo mundo começa a olhar falando: meu Deus do céu, esse cara está no mínimo com uma urucubaca. Se fosse você, se fosse com vocês, você ia fazer, sabe igual quem? Igual o Chaves, bravinho com Deus. Você ia falar: Senhor, tu tá de brincadeira comigo. 2 naufrágios. Eu até entendo que essa cobra não vai me matar, mas doeu. Que dói, irmão. Deve doer, né? Eu nunca tomei e não tenho nem curiosidade também. Apóstolo Paulo não. Apóstolo Paulo chacoalhou assim, ó, a cobra, jogou a cobra no fogo e falou: sabe o que, gente? Vamos rapidinho jogar aí porque eu estou morrendo de frio. Sabe o que o apóstolo Paulo fez? Ele não deu importância para aquilo que estava acontecendo com ele, porque ele sabia que Deus estava no controle da sua vida, e que podia a cobra morder, escorpião morder, podia o homem matar, podia o mar se levantar, que nada aconteceria com a sua vida, porque ele tinha Deus tinha um propósito na vida dele, e que para tocar na vida dele era a permissão de Deus. E adivinha só, se Deus quisesse que ele morresse, não ia adiantar nada, ele ia morrer. O apóstolo Paulo olha então aquela situação, e todo mundo, ó, com o zóio de coruja. Parecia que ele queria tanto um negócio desse aqui. Vai morrer, agora vai. Os caras, em vez de ficar preocupados com o apóstolo Paulo, sabe o que eles faziam? Assim, ó: será que está inchando? Olha a mão dele, Está inchando ou não? O apóstolo Paulo só ligado. E aí, o que você acha? Está inchando a mão dele ou não?
O apóstolo Paulo só na fogueirinha. Como que é o nome daquele negócio que o pessoal põe no fogo? Eu esqueci. É isso aí. Só no marshmallow. Isso é parafraseando, irmão. Tá na Bíblia não. Só no marshmallow. Os caras falam assim, agora ele morre. Aí ele tava morrendo de frio. Os caras falaram, ele tremendo. Mas não era, era o frio. Aí os caras falaram assim, agora vai morrer. Dele, ó, no marshmallow. Ainda que tudo diga que não, continue acreditando que Deus está no controle da tua vida. Cansado, tá lascado, tô com mordida de cobra na mão e ele comendo marshmallow de uma boa. Não está na Bíblia, mas estou parafraseando. Depois você vai procurar e falar, eu achei marshmallow na Bíblia não. Adivinha só uma coisa. Por que aconteceu tudo aquilo? Os homens começaram a olhar. O apóstolo Paulo falou, gente, é o seguinte. Vocês lembram que eu falei para vocês lá atrás que nós ia todo mundo perigoso, todo mundo morrer? Lembra? Vocês lembram que eu falei para vocês lá atrás que ninguém ia morrer, que só ia perder as coisas do barco? Lembro. Vocês viram que a cobra mordeu a minha mão aqui? Vimos. Tá doendo? Doeu, mas já passou. Sabe por que eu não morri? Aí o pessoal daquela terra não conhecia o Senhor. Eu nem sei qual é a versão que usa, alguém lembra aí? Diz que aquele pessoal daquela terra é quem mesmo? Alguém lembra ou não? Agora eu não vou lembrar. O que eu sei é o seguinte: ele chega lá na ilha de Malta, os bárbaros estavam tudo olhando, não conhecia Jesus. E os bárbaros tudo meio assustados. Falou, rapaz, aquela víbora era venenosa, hein, mano. Tô achando que tu tem pacto com coisa ruim. Falou, não. Sabe por que aquele veneno não fez mal para mim? Porque eu conheço alguém que é maior do que veneno de cobra. Eu conheço alguém que é maior do que a tempestade do mar. Eu conheço alguém que tem todo o poder sobre a terra e os céus. E adivinha só, eu não vou morrer com a mordida. Não, mas ela tinha veneno, mas eu não vou morrer, porque quem está na minha vida não vai permitir com aquele veneno, porque a palavra dele diz o seguinte, sabe o que? Que ainda que eu comesse alguma coisa mortífera, não causaria dano para mim. Os caras falam assim, mas como é que pode? Ele fala, eu quero te apresentar Jesus, o Filho de Deus, que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E qual foi o resultado dessa história que eu te contei? Aquelas pessoas aceitaram a Jesus. Da embarcação, 276 pessoas se converteram a Jesus. E Deus permitiu na quarta viagem missionária do apóstolo sofrer tudo aquilo, porque ele tinha salvação para aquelas pessoas. Os bárbaros estavam acostumados a matar, a fazer desgraça, mas eles ficaram apavorados quando a cobra mordeu. Imagina só alguém agora olhando e falando para você, ó, o meu Deus, ainda que o cara dê um tiro na minha cabeça, eu não vou morrer, porque ele é mais poderoso do que a pólvora. O que você vai falar? Quero esse Deus aí. Eu quero esse Deus. Ele fala, então eu te apresento. Repita assim comigo, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Muda a minha vida e muda a minha história. Aí a palavra de Deus se cumpre, quem crê e for batizado será. Ei, querido, sabe por que você passa por muitas coisas algumas vezes? É porque agora você não está entendendo nada, porque agora você não está vendo o que vai acontecer. Mas Deus permitiu você passar por isso até aqui para te dizer que através da tua vida o nome dele vai ser glorificado. Muitas pessoas vão chegar para Jesus através da tua vida. É o que eu profetizo em nome de Jesus. O maior troféu para mim e para você não é coisas materiais.
O maior troféu para mim e para você é uma pedra na minha coroa e uma pedra na tua coroa. E você vai adquirir isso quando você ganhar vida para Jesus. Se coloca de pé em nome de Jesus. Isso que eu não ia falar alto, né? Amanhã eu só vou escrever, não vou nem conversar. Amém. Glória a Deus. E aí, o Euroquilão bateu aí? O Euroquilão tá querendo amedrontar, botar pânico na tua vida, adivinha só. Sabe quem está aqui conosco hoje? Aquele que os discípulos falaram assim, ó. Mas quem é esse? Aqui, ó, Duca. Dá uma luz aqui, ó. Essa lâmpada aí. Mas quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Vou ficar falando quem é esse até todo mundo falar. Quem é esse? Só foi um ameaçar, hein, irmãos? Só foi um ameaçar que todo mundo falou rápido, né? Quem é esse? Você pode adorar ele nessa noite? Pode bem dizer o nome dele, falando: Senhor, tu és bom. Oh, Chaganabra subcanto libeflas. Fala assim: Senhor, eu sei que as ondas do mar não vão afundar o meu barquinho. Não vão afundar o meu barquinho. Porque quem está no meu barco, quem está no controle da navegação, é o Senhor. Oh, aleluias. Oh, xarabassubicanto e deflácia. Nequebia nablassubicanto oreblaxedecabalabas. Ixi, dinigilagabas. De ti, de ti, de ti, e menos de mim, e menos de mim, e menos de e menos de mim, que ele cresça e eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Todo seu amor infinito
muita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça. Aleluia. Sabe por que muitas das vezes nós passamos por algumas coisas e nós perdemos oportunidades? Sabe por que muitas das vezes o vento, quando ele chacoalha o seu barco, ele nem entrou água dentro ainda, e você já quer parar, já quer desistir, já quer chorar, já quer gritar, já quer gemer? É porque às vezes nós esquecemos o tamanho do nosso Deus. É porque a igreja esqueceu e na verdade não conhece quem é o grande eu sou. Moisés, ele chega naquele lugar lá na sarça, e aí Deus fala assim: ó Moisés, você vai lá no Egito, mano. Você vai lá no Egito, vai falar para Faraó que é para soltar o povo. Moisés falou assim: eu sou gago e eu vou fazer o que lá sozinho. Vou falar o quê? Aí Deus falou, sabe o que para ele? Fala que o eu sou te enviou. Você sabe quem que é o eu sou, o grande eu sou? Não sabe. Conhecemos Deus superficialmente. O Deus de poder, de glória, de majestade, ninguém sabe. O Deus de experiências, o Deus de mistérios, o Deus que tem todo o poder, a igreja desconhece. A igreja conhece esse negócio de água com açúcar. Como diz a Rosana, o meu Deus é muito mais de água com açúcar. O meu Deus tem substância. Um louvor que descreve só um pouquinho de Deus. Eu não vou cantar não, fica tranquilo. Mas é um da Lauriette que diz assim, ó: Deus que eu conheço humilha o inimigo só com um olhar. Se ele der um sopro, o sol sai do lugar. A terra é só um pó na palma da mão dele. O Deus que eu conheço mistura água e vento e faz um furacão. Xarabassubi-cante de flácia. O Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço é o Deus dos deuses. Xagalabassubi-canto de flácia. Oh, Xagalabassu. Da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante
Eu tenho a marca da promessa. Eu te convido nessa noite a querer conhecer mais do seu Deus. Sabe por quê? Porque você tem a marca da promessa. O sangue de Jesus purifica de todo pecado. Você pode entrar no Santo do Santo. Você pode chegar diante de Deus e clamar: eu quero te conhecer, meu Deus. Eu quero mais de ti, meu Deus. Eu quero mais. Oh, Xagalabassu, Bicandolabas. Eu tenho a marca da promessa, mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. E o meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Ei. Olha a sua sorte sendo mudada aí, ó. Olha a sua sorte sendo mudada aí, ó. O Senhor não falha, o Senhor não falha. O Senhor não falha, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Chagarabás. Oh, Tricante, Orébias. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Aguenta aí. Ei, escolhe alguém aí, ó. Não vale quem tá do seu lado. Escolhe outro alguém aí e abraça ele. Abraça aí, um abraça o outro aí. Aí o louvor vai falar: eu tenho a marca da promessa. Ele vai entrar: eu tenho a marca da promessa. Tainá, arruma alguém aí. Irmãos, continua abraçado com quem que você estava. Marca da promessa. Continua aí, abraça aí. Você fala: você tem a marca da promessa. Fala: você tem a marca da promessa. Fala sobre a vida dele. Nós temos a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Vem cá, Danilo. Vem cá. Que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Nós temos a marca da promessa, querido. O diabo não vai para a igreja. Nós temos a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar? Ninguém apaga o selo que há em mim. A marca da promessa. Ninguém apaga. Que Ele me fez. Aleluia. E quem vai me impedir? Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Tem cura nessa noite. Essa noite tem cura de ferida em nome de Jesus. Oh, aleluias! O Senhor está passando no nosso meio nessa noite. Vai curar
ferida, está curando ferida, a rejeição sai. Oh! Ele mudará. Ele está mudando. Ele está mudando, Ele está mudando, Ele está mudando. O meu Deus. Receba, receba. Meu Deus. Pega aí, ó, em nome de Jesus, pode pegar e seu. Receba cura, transformação, restauração. Minha vez, minha sorte, Ele mudará diante dos meus olhos. Glorifica o nome do Senhor, adora Ele. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte, Ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus, glorificando o nome dEle. Adora o nome dEle, adora Ele. Oh, santo, santo, santo. Tu és o grande eu sou, ó Deus. Nós te louvamos e te adoramos na beleza da tua santidade. Oh, aleluias. 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 Xarabá, subiacante, deflácia. Te louvamos, eterno. Te adoramos, grande eu sou. Tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. És o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. És o Jeová Todo-Poderoso, glorioso, santo, santo, santo. A marca da promessa. Aleluia. Eu tenho a marca da promessa. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Rosana, levanta a mão aí. Toda complicação eu repreendo agora em nome de Jesus. Senhor Deus, guarda, Senhor Deus, essa criança. Senhor Deus, cria uma barreira nesse ventre agora, Senhor, nessa barriga. Toda complicação, Senhor, retaliações, cai por terra agora em nome de Jesus. Senhor, eu quero te pedir por misericórdia, Senhor, que essa criança venha crescer, nascer saudável e crescer saudável, e que o teu nome venha ser glorificado agora, meu Deus, em nome de Jesus. Ei, inveja! Todo espírito de inveja cai por terra agora em nome de Jesus. Xarabassubicante e deflas. Retaliações, sai. Eu anulo em nome de Jesus agora toda investida contra a vida dessa família, contra a vida desse casal. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Você pode aplaudir a Deus de novo ou não? O negócio não é brincadeira não. Quando a gente às vezes se dedica, às vezes nos mínimos detalhes, meu, fica com uma raiva o diabo por mim. Quero que ele se lasque, amém? Ele não tem poder sobre a sua vida.
No nome de Jesus, o Senhor repreenda ele, põe ele por terra, para a glória do nome de Jesus. Amém? Jesus, amém? Jesus, amém? Jesus, amém? Jesus, amém?